Você que é rico e você que se considera uma pessoa pobre. A Bíblia Sagrada, ela fala sobre dois homens cujos nomes eram Lázaro. Um era rico e outro era pobre. Qual a explicação sobre esse livro? Preste bem atenção. A história do rico e Lázaro está em Lucas 16, 19. Jesus contou essa parábola para ensinar lições profundas sobre a Bíblia e sobre a vida, sobre a morte, o juízo e a eternidade. Preste bem atenção. O rico e a sua vida. A Bíblia fala que o rico, havia um homem rico que se vestia de púrpura, linho finíssimo e todos os dias se banqueteava esplendidamente. O rico tinha do bom e do melhor. Não é pecado isso. Mas preste bem atenção. Ele vivia no luxo, mas sem compaixão. Fechado em seu mundo de conforto, à sua porta havia um homem necessitado e ele o ignorou. Quem é esse homem? O pobre Lázaro. Havia também um mendigo chamado Lázaro. Olha só, coberto de feridas, que desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Lázaro significa Deus ao meu auxílio. Apesar da miséria, ele confiava em Deus e não tinha nada materialmente, mas ele tinha uma fé e dependia do Senhor. O que eu quero que você entenda? Aquele homem que tinha do bom e do melhor, era rico, gostava daquela riqueza, de todos aqueles luxos. Aquele homem, senhoras e senhores, ele foi chamado por um mendigo ferido, e esse mendigo ele só queria as migalhas. Eu quero que você preste atenção nesta palavra, migalhas. Quando você prospera, quando você tem dinheiro, quando você melhora de vida, você tem que entender que não é sobre o que você tem, é sobre o que você pode fazer. As pessoas, elas têm que pensar em crescer, pensando e acreditando no que elas vão poder fazer após crescer, após prosperar, após ficar rico. Mas aquele homem, o rico, ele só pensava em si mesmo. E por isso, diz o texto que aquele homem foi para o inferno e o outro foi para o céu. Quando se diz migalhas, talvez, o que é migalha? Se você pega um farelo aqui, de pão, seja o que for, aquelas migalhas, muita gente pega esse farelo e joga no lixo, porque é migalha. Para você, que é uma pessoa rica, a migalha não é nada. Mas para aquele homem que era pobre, a migalha era tudo. Quando você melhora, quando você fica rico, quando você prospera, você tem que entender que o pouco que você fizer por alguém será muito na vida daquela pessoa. Então não é sobre riqueza. Você tem que entender o seguinte, que tem gente que a migalha faz uma grande diferença na vida dele. E para a pessoa, quando ela é rica, quando ela tem posses, quando ela tem uma condição melhor, a migalha não é nada. E essa foi uma grande diferença para levar Lázaro, o rico Lázaro, para o inferno. Porque ele tinha do bom e do melhor, ele tinha condição, mas ele não tinha um coração generoso, disposto a pegar a migalha que seja para ajudar o mendigo. Deus viu no coração daquele mendigo a sinceridade. Por mais que ele fosse pobre, ele foi para o céu, diz a palavra de Deus. E o rico foi para o inferno. Não é por causa da riqueza ou da pobreza. Foi porque faltou no coração do rico Lázaro amar as pessoas e saber que uma migalha não iria fazer falta. Ele poderia ter dado. Não é nada. Então, quanto mais você tiver, se você puder fazer algo por alguém, que é muito pouco, mas o pouco que você for fazer não vai fazer diferença na sua vida, mas vai fazer diferença na vida de quem vai receber esse pouco. Então pensa nisso. Pensa na salvação, porque Deus, Ele está vendo tudo o que nós fazemos, inclusive se você pode fazer o bem e não faz o bem. Deus te abençoe.